Olá, estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula 2 da semana 1. Estamos começando a nossa jornada nessa disciplina, que é a disciplina de práticas docentes para uma ação educacional inovadora. Uma disciplina que está aí no final do curso de vocês, que a gente espera que seja bastante inspiradora para vocês pensarem aí a inovação no contexto de trabalho de vocês. Nessa semana, nós vamos discutir a inovação nas escolas, olhar para o contexto de vocês, como possibilidades, pensar os desafios de cada um de vocês. Como é pensar esse contexto de inovação dentro da realidade de cada um de vocês? Para isso, nós elegemos como objetivos dessa videoaula a importância de diferenciar concepções de inovação, a importância do reconhecimento da inovação para se pensar mudanças efetivas e o impacto social dessas mudanças e localizar, por que é importante entender esses caminhos que a inovação traz para os contextos escolares. Para isso, sempre é importante estimulá-los a refletir, Então, o que nós trouxemos como primeiras reflexões? O que significa inovar? Como inovar na educação? Será que explicitar as inovações realizadas aí, no cotidiano de vocês, pode ser uma forma de inspirar outros professores? Como compilar esses dados, Eu costumo dizer o quanto que é importante ter essa documentação dessas práticas como forma de mostrar o panorama inovador das escolas, dos contextos que vocês estão. São essas as reflexões que vão nos guiar aí ao longo dessa semana. E começamos trazendo algumas concepções. As concepções, elas são importantes para explicitar os nossos ideais, É aquilo que nos guia, aquilo que nos orienta. E vejam essa definição de inovação de Ortega e colaboradores de 2007. O conceito está mais associado à inserção de algo novo em uma dada situação. Além disso, a inovação deve promover uma melhoria real e efetiva em uma determinada conjuntura. Os mesmos autores entendem ainda que a inovação é uma maneira diferente de configurar e ligar os elementos que constituem o objeto da inovação. É uma criação em um contexto específico. Vejam só, o quanto que é importante entender o contexto específico para se conceituar o que é ou não inovação. Outra definição importante para vocês refletirem. Nunes e colaboradores, em 2015, vão dizer que inovação corresponde a uma ação pedagógica estruturada relativamente nova, que promove melhorias no processo de ensino-aprendizagem, considerando os diferentes contextos escolares, os interesses e as necessidades dos alunos. O que tem de importante a ser destacado nessas concepções? Vocês conseguem identificar pontos de semelhança? A necessidade de olhar para o contexto, a necessidade de considerar a realidade, de olhar para as demandas dos alunos, são pontos em comum das definições. E vejam só, além das definições, é importante que o professor, nesse processo de considerar as inovações, olhem também para os critérios de mensuração. Por que mensuração? Nós estamos no momento em que o planejamento, em que as nossas ações educacionais, elas devem ser pautadas em concreto, em dados objetivos. Por que isso? Vocês devem estar falando, nossa, tudo tem que ser mensurável. Não, isso dá para o professor a capacidade de reflexão e de tomada de decisões mais críticas, pautadas realmente na realidade. Então, esses critérios, eles podem nos ajudar nessas tomadas de decisões. Então, critérios que podem ajudar a mensurar a inovação no contexto educacional, eles podem, o que o texto dessa semana e as nossas reflexões trazem, é a importância da gente olhar para esses critérios de uma forma ampla, considerando essa abordagem
que entende, né, a complexidade dos nossos contextos de atuação. Esses critérios, eles podem ser categorizados em critérios essenciais, que estão ligados a impacto, contextualização, eficiência, aplicabilidade, engajamento e intencionalidade. Vocês vão perceber que esses elementos, eles são recorrentes quando a gente discute inovação no contexto escolar. E outros critérios que são desejáveis, que são critérios que vão ampliar a qualidade das práticas nesses contextos, que tem a ver com a interdisciplinaridade, com o interrelacionamento e com a inclusão. Olhem só como essas premissas, elas contemplam algo que a gente já vem discutindo há muito tempo, que é a importância de uma prática emancipadora, de uma prática que transforma a realidade. Então, percebam que são critérios para mensurar inovação educacional, mas são critérios que falam de qualidade educacional de uma forma ampla. E é isso que vocês podem, né, ficar atentos aí na prática de vocês. Esse é um estudo que também está no material base de vocês, da Telefônica de 2014, que se propõe, né, a fazer uma análise da inovação no âmbito das práticas educativas. Eu trouxe essa figura justamente para ilustrar essa amplitude, né? O quanto que olhar para uma ação deve direcionar o nosso olhar para a amplitude do efeito, né? Vejam só, a análise da inovação, ela tem a ver com o impacto em fatores educativos, psicológicos, informativos, sociais e um dado muito importante, o impacto no nível educativo, né? O quanto que uma ação impacta na aprendizagem. Essa é a nossa preocupação central enquanto professores, né? O quanto o que eu faço impacta diretamente o meu estudante. E outros, né, e aqui, né, também há outros elementos, né, o potencial pedagógico de organizar uma ação, de atuar sobre um contexto específico, né, são elementos para vocês entenderem a complexidade, né, então é importante sempre marcar isso, né, a educação, ela exige da gente esse olhar amplo, esse olhar que vai para além de uma resposta pronta e acabada, né? A gente tem que sempre ampliar aí os nossos horizontes de análise e essa figura ilustra muito bem essa ampliação das variáveis. E por fim, eu acho que é importante destacar para vocês as implicações na prática docente. E eu trago essa citação que vai destacar esses elementos, né? Que a inovação em educação demanda não apenas observar o contexto, valorizar o estudante. É claro que demanda esse olhar para cada uma das pessoas envolvidas, mas também aceitar os riscos atrelados à mudança. E aqui é muito importante destacar isso, né? Que mudar não é indolor, simples e rápido. Mudanças genuínas exigem maturação, demandas exigem que as pessoas sustentem a vontade de mudar. Isso, gente, não é fácil mesmo. Mudar não é fácil, né? Aprender não é fácil. Então, trazer esses elementos, né, que a gente está começando a nossa jornada essa semana, né, para esse contexto, que é um contexto da prática, exige da gente essa vontade, essa predisposição a pensar sobre todos esses elementos para disseminar aí essas boas práticas. E aí sim, né, essa disseminação é o que vai inspirar esse movimento verdadeiramente inovador nos nossos contextos de atuação profissional. Então, ficam algumas reflexões finais, né? Como documentar essas boas práticas? Vocês vão perceber, ao longo das nossas semanas, o quanto é importante esse exercício de documentação, de registro, né? Para que isso sim sirva de inspiração para outros profissionais. Aqui tem alguns exemplos, né? O texto de vocês traz esses exemplos, né? O professor nota 10, portal do professor, Prêmio Professores do Brasil. E esse texto traz alguns até antigos, né? Vocês com certeza devem ter outros nomes. Esse próprio curso de especialização vem, né, desse contexto de valorização de professores que inspiram, que inovam. Então, vocês estão aqui hoje
porque vocês são fruto dessa inspiração, né, de professores que buscam essa qualificação da prática. Então, as boas práticas, nesses casos e no caso de vocês, foram mostradas e podem sim ser impulsionadas pelas diferentes entidades. E é isso que a gente tem que fazer nessa disciplina, né? Como realizar a expansão dessas práticas em larga escala. Então, esse é o meu convite para essa semana e para as semanas seguintes, né? Que a gente possa ser inspiração para se inovar na educação e que isso passa pelo reconhecimento e pela necessidade do letramento nos mundos digital, acadêmico. Vocês vão ver isso nas semanas seguintes, né? A gente precisa valorizar esses movimentos que vão conduzir, sim, a diálogos construtores de novos conhecimentos, conhecimentos que possam, né, transformar a nossa sociedade, promovendo conceitos de educação, ciência, escolarização abertos, né? Conceitos que rompem aí as barreiras que a gente precisa tanto mudar, apoiando pesquisa, inovação em diversos contextos e âmbitos da nossa sociedade. Então é isso, pessoal. Essa semana espero que vocês tenham condições de aproveitar todo esse material que a gente preparou com muito carinho para vocês e eu espero vocês aí na semana 2. Um abraço, até breve.